Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, para a Tua glória e em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra seja revelada aos Teus filhos, aos que estão aqui, aos que estão perto, aos que estão longe, aos que estão em outras cidades, em outros estados e até em outros países. Que o Senhor, que é poderoso, revele e dê entendimento da Sua palavra para os Teus filhos, para a Tua igreja, para as Tuas ovelhas. E assim a Tua palavra não voltará para o Senhor vazia. Que haja revelação e que haja entendimento espiritual para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Quem pode falar amém? Glória a Deus, podem se assentar. Vou desligar aqui o som para começarmos nossa ministração de hoje. Já está lá no... Pode aumentar as letras lá, Igor, se quiser. Já está lá no nosso projetor. Ó. O assunto de hoje... Aliás, nós estamos às quartas-feiras fazendo uma ministração. Já temos uma playlist no nosso canal no YouTube, tá? A playlist no YouTube. No YouTube você procure Ministério Graça Apostolado, tá? Abre o YouTube, lá na busca, Ministério Graça Apostolado. Se inscreva, só um clique, se inscreva. Ativa o sininho para você receber as notificações. Lá no YouTube, no nosso canal Ministério Graça Apostolado, tem a playlist por tema Seitas e Heresias. O assunto hoje, os testemunhas de Jeová. Esse é o assunto de hoje. Na playlist, a primeira ministração foi a heresia da quebra de maldição. Tá? Lá no YouTube, olha o endereço, não tem como errar o caminho. Vai no YouTube, na busca, digita Ministério Graça Apostolado. Quando abrir, clica no canal. Abriu o canal do Ministério Graça Apostolado, vai no link playlist, clica na playlist. Vai aparecer o tema Seitas e Heresias. Vai aparecer lá no YouTube, Seitas e Heresias. A primeira ministração foi a heresia da quebra de maldição. A segunda ministração está lá, ó, Seitas e Heresia, os livros, o livro dos Mormons. Tá? É a segunda ministração da série Seitas e Heresias, o livro dos Mormons. E hoje a terceira, nós vamos continuar, tem muitos assuntos, tá? E hoje o assunto de hoje não vai dar para fazer numa ministração só, porque é muito assunto, ainda que eu fico peneirando, mas hoje vai ser impossível eu falar sobre esse assunto, é impossível, em uma hora é impossível. E eu peneirando, ajuntando, resumindo, mas muito assunto, são muitas heresias de uma única seita. Então, como é que eu vou mostrar o erro e por que está errado em 10 minutos? Eu não consigo. Então, eu tenho que te mostrar a heresia, e hoje eu vim com a Bíblia deles. Essa aqui é a Bíblia de Testemunhas de Jeová. Olha lá, ó. Tradução do Novo Mundo. E eu vim com a Bíblia grande logo para não ter como errar, né? É a Bíblia de Testemunhas de Jeová. Tem aquela capa preta, mas é a mesma coisa, tá? Tem a capa preta, escrito Tradução do Novo Mundo. Filma aí, puxa o zoom. Tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada. Em outras palavras, a Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Então, como é que eu vou provar que é uma seita e que tem muitas heresias, se não na própria Bíblia deles? Porque, na verdade, assim como os Mormons, Joseph Smith, que é o fundador dos Mormons, que já morreu, né? Assim como nos Mormons fizeram o livro dos Mormons, que diz que é um outro testamento de Jesus Cristo, os Testemunhos de Jeová também, como uma boa seita, né, fizeram a Bíblia deles, né? Porque é uma Bíblia. Só que, como eu tenho várias Bíblias e conheço todas as Bíblias, eu provo na Bíblia deles a contradição deles. Vai ficar claro que não sou eu que acho, não sou eu que penso assim. Eu vou mostrar na Bíblia deles. Eu estou com a Bíblia aqui que nós usamos,
que é a Bíblia da Editora Vida, Bíblia Thompson, Editora Vida, João Ferreira de Almeida. Então, para que ninguém fale que é o que eu penso, é o que eu acho, eu trouxe a Bíblia do Testemunho de Jeová e vou mostrar na Bíblia deles a contradição da crença deles. Ué, porque se a Bíblia deles diz X, eles têm que crer em X. Eles que traduziram a Bíblia. Então eles traduzem para X e não crê que é X, crê que é Y. Mas está escrito X na Bíblia deles. Então hoje o assunto é seitas e heresias. O assunto hoje, o subtítulo, os testemunhas de Jeová. Por favor, Bíblia, papel e caneta, que você vai precisar muito. Tá? Bom, antes de eu começar, deixa eu falar algo que é muito importante, como eu falei no assunto sobre os Mormons. O assunto aqui não é nada pessoal, eu não vim aqui falar mal de uma pessoa, eu não vim falar mal de pessoas, o assunto não é esse, eu não vim atacar ninguém. Consegue entender? Como nós cremos na Bíblia, e eles também, pelo menos tem uma, então eu vim mostrar o equívoco, né? A contradição, por quê e para quê? Para que você que diz que crê na Bíblia, creia de fato de verdade. Porque como é que você pode falar que crê na Bíblia, se a sua Bíblia diz e você não crê no que está escrito? Então, os testemunhos de Jeová é considerado uma seita. Isso não sou eu que estou falando. Você pode estudar nas denominações, você pode fazer teologia, você pode estudar no Google, no Wikipedia. O que você estudar, você vai ver que testemunho de Jeová é uma seita. Não sou eu que penso assim. Por que é uma seita? Por causa de sinais e evidências de seita. Lembra quando eu falei dos Mormons? Sinais de uma seita, sectarismo. Existem sinais de uma seita. Então, vamos deixar claro, antes que eu comece a ministração, eu não vim falar mal de alguém. Está claro, abençoados? Eu não vim falar mal de uma pessoa, de 2 pessoas, de 10 pessoas, de 500 pessoas. Eu não vim falar mal de pessoas. Eu não vim combater pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne. Está claro? Eu vim combater heresias. Isso eu vim. E heresias são ditas por pessoas. Mas a minha luta não é contra a pessoa, ainda que diz heresia. A minha luta é contra a heresia e não contra a pessoa. Está claro ou não está claro? Então, vamos deixar isso bem claro, tá? Eu preciso deixar claro, senão, ele está falando mal. Não, eu não estou falando mal, irmã. É que você fala dos católicos. Não, eu não falo dos católicos, eu falo do catolicismo. Percebeu a diferença? Os católicos são gente, igual eu, igual você, são pessoas. Católicos são filhos de Deus. Então eu não falo mal dos filhos de Deus. Aliás, não é nem falar mal, é falar a verdade de equívocos doutrinários, deslizes, desvios doutrinários para quem tem uma Bíblia nas mãos. Mas o macumbeiro não crê na Bíblia, por isso que eu nem falo deles, ué. Eles não estão com a Bíblia na mão? Está claro ou não está claro? O candomblé não usa a Bíblia, ainda que é uma seita também, afro-brasileira, ou afro... Né? Mas é uma seita também. Não vou nem falar, por quê? Eles não estão nem com a Bíblia na mão, então eles estão na ignorância, buscando, ou adorando, ou cultuando falsos deuses. Isso eu posso falar. Agora, que heresia que eu vou combater do candomblé? Eu posso mostrar na Bíblia aqui, tanto na Velha Aliança como na Nova Aliança, que a adoração à imagem é idolatria, Deus condena. Mas isso não tem só no candomblé, na Igreja Católica também tem. Então a questão, vamos deixar claro, não é nada pessoal. Está claro ou não está claro? Não vim falar de pessoas. Vim falar de mentiras, de desvios doutrinários, de heresias, de distorções da palavra de Deus. Está claro ou não está claro? É sobre isso que eu vim falar. Bom, Bíblia, papel e caneta. Seitas e heresias. O assunto hoje, os testemunhos de Jeová. Para quem não sabe, o fundador dos testemunhos de Jeová, que já morreu faz tempo, Charles Taze Russell. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, eles nem falam testemunho de Jeová, né? Eles falam russelitas, seguidores de... É igual o mormonismo, né? Mormonismo.
Católico, catolicismo. Mormon, mormonismo. Charles Taze Russell, os seguidores de Russell, russelitas, mais conhecidos como Testemunho de Jeová. Olha, primeiro, eu fiz aqui um esboço, porque o assunto é complexo, é grande, não vou conseguir fazer hoje numa parte só, vou continuar na próxima semana, mas vai anotando aí, tá? O assunto é Testemunho de Jeová. Na verdade, Testemunho de Jeová nada mais é também que uma igreja da lei, tá? Já começando por aí, além de ser uma seita. Por que é uma igreja da lei? Porque ainda vive de obras mortas, de rudimentos desnecessários à salvação, tipo batismo e etc. e tal. Então, são separatistas, tipo congregação cristã. Então, as seitas, elas têm algumas coisas em comum. Sectarismo, separatismo, eles têm algumas coisas em comum. Exclusivismo, de achar que só eles que estão certos. E não é minha pretensão, vamos deixar claro, não é minha pretensão, e nem quero e nem tenho essa presunção de falar, de pensar ou dar a entender que eu sou o dono da verdade. Porque eu não sou o dono da verdade e nem existe um dono da verdade. Porque a própria verdade é Jesus Cristo. João 14,6. Então seria muita pretensão falar ou dar a entender que eu sou o dono, não sou dono de nada. Sou dono desse paletó que eu comprei. Então isso eu sou dono, dessa calça aqui, dessa camisa. Mas eu não sou o dono da verdade. Então eu vim falar, mostrar na Bíblia, vamos estudar a Bíblia, comparar textos e o Espírito Santo que nos ajude. Amém. Amém, abençoados? Então, o Testemunho de Jeová, na verdade, é uma igreja da lei também, que ainda vive de rudimentos e obras mortas, desnecessários à salvação para quem está em Cristo. Porque o Testemunho de Jeová também está em Cristo, porque são filhos de Deus. Consegue perceber que o assunto não é falar mal de pessoas? Os Testemunhos de Jeová, que são pessoas, eles também estão em Cristo. Por quê? Porque eles nasceram debaixo da nova aliança. Romanos 5, Paulo deixou claro que estamos debaixo de uma nova jurisdição. Não mais de Adão, mas de Cristo. Então, o Filho de Deus que nasce na graça, ele já nasce em Cristo. Então, eles também estão em Cristo. E como estão em Cristo, são salvos pela graça. Está claro ou não está claro? Agora, são salvos pela graça, mas tem heresias no modo de crer. E heresias até gravíssimas. Eu separei aqui, porque se eu falei dos mormons, as piores heresias, Testemunho de Jeová tem mais, tá? Tem mais e piores. Tem mais e piores. Seitas heresias, o assunto hoje, os Testemunhos de Jeová. O equívoco já começa no nome. Entendeu o que eu falei? O assunto, seitas e heresias. O equívoco já começa no nome, vou te mostrar na Bíblia. O equívoco do nome Testemunho de Jeová já começa no nome. Por quê? Vamos ler aí, abre a sua Bíblia, por favor, em Isaías 43. Bíblia, papel e caneta. Abre aí, eu estou com a Bíblia do Testemunho de Jeová também aqui do lado, tá? Estou com a Bíblia Thompson e a Bíblia do Testemunho de Jeová. Isaías 43. Está aqui, ó. Isaías 43, versículo 10. Ó. Eu vou ler na Bíblia do Testemunho de Jeová, hein? Para que ninguém fala, mas vocês estão lendo. Não. Está aqui, ó. Filma aqui. Ó. Tradução, olha lá, tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada, das Escrituras. Ou seja, a Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Eu vou ler nela. Tá? Essa Bíblia aqui, ela tá cheia de erros doutrinários, porque ela foi adulterada. É verdade. Você não sabia disso? Foi adulterada. Menos que o livro de Mormons, mas foi, porque o livro de Mormons não é uma Bíblia. É o livro de um Mormon, né? Escrito por Joseph Smith, que é o fundador, ou era o fundador dos Mormons. Então, ali é um livro herético. Como Paulo disse em Gálatas 1,8, um livro maldito. Falei. Porque Gálatas 1,8, Paulo disse, ainda que um anjo anuncie um outro evangelho, logo na capa do livro dos Mormons está escrito um outro evangelho de Jesus Cristo. Então, não sou eu que estou falando, foi Paulo que falou que é maldito 2000 anos atrás. Amém? Ali é o livro do Mormon. E aqui, que é uma Bíblia só para eles? Não é uma seita exclusivista? É ou não é? Porque eles não crêem na Bíblia
João Ferreira de Almeida. Em nenhuma eles crêem. Eles só creem na Bíblia deles. Tá bom, então vou ler na Bíblia deles. Isaías 43, verso 10. Na Bíblia deles. Já que eles só creem na Bíblia deles, então vamos ler na Bíblia deles. Isaías 43, 10. Na Bíblia do Testemunho de Jeová. Deus falando, hein? Vocês são as minhas testemunhas, diz Jeová. Então, a Bíblia do Testemunho de Jeová, como o nome já diz, eles traduzem tudo onde está escrito Senhor, eles colocam Jeová. Até que não está errado. E vou te explicar por quê. Porque a palavra Jeová, ela vem do hebraico Javé, ou Yavé, que vai traduzir no português, Jeová. E até que chegou em Jeová, que significa Senhor, em hebraico. De novo. Até que a palavra Jeová não está errada. Nós não cantamos aqui, ó. Ele é Jeová. Por quê? Porque a palavra Jeová, ela vem do hebraico Javé, ou Yavé, ou Jeová. E vem traduzindo, por cá já passou 2000 anos, até que chegou em Jeová. Que o Javé, em hebraico, traduzindo, se torna Senhor. Então, testemunha de Jeová seria testemunha do Senhor. Então, não está errado o nome. Ah, mas você disse que o equívoco já começa no nome? Tem um equívoco, por quê? Porque Bíblia, papel e caneta. Isaías 43, 10. Vocês são as minhas testemunhas. Para aí. Qualquer aula de teologia, por mínima que seja a teologia, vai ter aula de hermenêutica, que significa interpretação. Hermenêutica e exegese, que significa um estudo mais profundo do texto, do assunto, do conteúdo, uma análise, na língua portuguesa, uma análise sintática. Você pega o texto e isso é exegese na teologia. Eu vou fazer isso agora. Ou seja, eu vou ler e vou procurar entender. Então vamos lá. Eu vou fazer uma exegese e uma interpretação, uma hermenêutica de Isaías 43, 10. Ó, Isaías 43, 10. Vocês são as minhas testemunhas. Não é Deus que está falando? Tudo bem. Vocês quem? Os gentios que se dizem testemunhos de Jeová? Porque eles não são gentios? Ou eles são Isaías, Jeremias, Malaquias? Então o equívoco do nome testemunho de Jeová já começa um erro logo no nome. Porque não existe mais, entre parênteses, existiu um dia, fecha parênteses, testemunhas de Jeová. Mas não esse testemunho de Jeová que você conhece hoje, que sai com um caderninho na rua, com um livrinho. Não é esse aí. Esse aí é criado por Charles Taze Russell. O verdadeiro testemunhas de Deus, Moisés, Abraão, Isaac, Davi, testemunhas de que Deus existia. No hebraico, testemunhas de Javé. No português, testemunhas de Jeová. Quem era testemunho de Jeová? Isaías. Aqui, ó. Vós sois as minhas testemunhas. Vós quem? Deus está falando comigo, com você? Deus está falando com o povo brasileiro? Deus está falando com o japonês, com o inglês, com o americano? Pelo amor de Deus, isso é hermenêutica e exegese, só um pouquinho. Deus, quando diz em Isaías 43, 10, vós sois as minhas testemunhas, está claro ou não está claro que ele está falando com Isaías? Então o testemunho de Jeová não pode pegar esse texto para eles? Por muitos motivos. Primeiro que Isaías 43, 10 é um texto da lei. E Romanos 6, 14 diz que não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Segundo que Isaías 43, 10, Deus está falando com Isaías. Não está falando com o testemunho de Jeová de hoje. Está claro ou não está claro? Então não existe mais nenhum. Ou Isaías está vivo ainda? Jeremias está vivo? Então testemunhas de Jeová, eu não falei que o equívoco está logo no nome? Quem está entendendo? Testemunha de Jeová era quem? Isaías, Moisés, Samuel, Jeremias, Abraão, Salomão, Davi. Quem está entendendo? Testemunhas do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que em hebraico, Javé. Até chegar na língua portuguesa, Jeová.
Então eles foram, presta atenção, dá um sinal quem está entendendo. Eles foram biblicamente. Está escrito, vós sois minhas testemunhas. Eles foram testemunhas de Jeová. Nós não somos e nem temos como ser. Mas nós somos o que então? Então você vai deixar aberto Isaías 43 e vai abrir em Atos capítulo 1. Você vai ver o que nós somos. Porque mudou a aliança. Isaías 43:10 era lei, antiga aliança. Atos 1:8 já é graça, nova aliança. Vamos ver Atos 1:8. Abre aí, por favor. Atos, e eu li na Bíblia deles, hein? Então quer dizer, estão ignorando, e olha que se tem um povo na terra que estuda a Bíblia, é o Testemunho de Jeová. Eles estão competindo com o Adventista, né? Porque o Adventista fala que é o povo que mais estuda a Bíblia. No Testemunho de Jeová eles estão disputando quem mais estuda a Bíblia. Mas estuda e continua cego. Porque um é gentil e está guardando o sábado judaico. Então continua cego ainda, mesmo estudando há tantos anos. O outro também é gentil e diz que é testemunho de Jeová. Alô, pelo amor de Deus, me mostra na Bíblia que um gentil testemunho de Jeová. Claro que não existe. Então o equívoco já começa no nome. Quem está entendendo? Atos 1, versículo 8. Veja na sua Bíblia. Quem já achou? Coloca o seu dedo, olha a Bíblia, papel e caneta. Gálatas não. Atos 1, 8. Isaías 43:10 foi Deus falando. Está claro? O Deus na velha aliança, no Velho Testamento. Está claro? Isaías 43:10. Agora, Atos 1:8 já não é Deus Pai falando, é Jesus. O que Jesus falou? Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Cadê a caneta? E sereis testemunhas de Jeová. Amém, abençoados? Não é isso que está escrito? O que Jesus diz? Sereis minhas testemunhas. Pastor, mas aqui era Jesus falando com seus discípulos. Também. Aqui em Atos 1:8 é diferente de Mateus 28. Aqui em Atos 1:8 é diferente de Marcos 16. Que Marcos 16:14 era uma palavra específica para os seus discípulos. Mateus 6:9, palavra específica para os discípulos. Portanto, vós orareis assim. Era palavra específica para eles. Atos 1:8 não foi palavra específica para eles e vou provar. É só ler o texto. Atos 1:8, Jesus falou: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Está vendo, pastor? Jesus falando com seus discípulos, sim. Com os discípulos de Jerusalém, mas calma aí, o texto não acabou. Vai chegar em nós. Nós vamos aparecer aqui nesse texto. Vamos aparecer. Então, Atos 1:8. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia. Até aqui não fala da gente ainda. E Samaria, já começou a entrar o gentil. E até Brasil, Japão, Itália, Estados Unidos, Inglaterra, e até os confins da terra. Até que chegou em nós. Então, nós podemos dizer, e era o que eles tinham que falar. Eles também deveriam falar isso. Nós podemos dizer que somos testemunhas de Jesus, porque o evangelho de Jesus chegou até nós, que é até os confins da terra. Está claro ou não está claro? Agora, você não pode falar que você é um testemunho de Jeová, porque você estava lá no tempo de Isaías, você estava lá no tempo de Jeremias, você estava no tempo de Malaquias, de Miqueias, de Jonas. Eles foram testemunhas de Jeová, de Javé. Eles foram. Nós não temos como ser, porque nós estamos em outro tempo. Abre em Efésios 2, olha aqui, ó. Olha aqui Efésios 2. Olha como que a palavra é clara. Efésios, já abri, ó. Efésios 2, olha lá, Efésios 2:11. Confere aí. Efésios 2:11, Paulo falando: portanto, lembrai-vos de que vós, é até bom você circular o vós, Efésios 2:11, lembrai-vos de que vós outrora quando? Na antiga aliança,
eram gentios na carne. Ou seja, Paulo falando com os gentios, vocês não eram judeus, vocês não eram discípulos de Jesus, vocês não andaram com Jesus, vocês não eram seguidores de Jesus, vocês eram gentios na carne, antes de Cristo. Está claro ou não está claro? Efésios 2:11, chamados incircuncisão, claro, porque o gentio não circuncidava. Então, o único que circuncidava era o judeu. Gentio incircunciso, incircuncidava. O gentio não circuncidava. Então, Efésios 2:11, chamados em circuncisão pelos que na carne, quem é os na carne? Judeu, que chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Não está claro que é os judeus? Efésios 2:12, que naquele tempo, olha lá, cadê a caneta? Efésios 2:12, naquele tempo, nós os gentios, estávamos sem Cristo, claro que estava sem Cristo, porque gentil significa estranho, estrangeiro. Está claro ou não está claro? Então como é que um gentil vai ser testemunho de Jeová, se naquele tempo estava sem Cristo? É impossível. Eu estou justificando pela Bíblia a frase que eu disse, que o equívoco já começa logo pelo nome testemunho de Jeová. Porque não existe testemunha de Jeová. Ou, se você quer a frase completa, não existe mais. Porque os testemunhos de Jeová verdadeiros já morreram. Ou você viu Isaías no sacolão ontem? Você viu Jeremias por aí no posto de gasolina? Você viu Samuel? Você viu Davi? Eles foram testemunhos de Jeová, de Javé, Yavé, Jeová. Está claro ou não está claro? Diga bem forte, nós somos testemunhos de Jesus. Diga, Atos 1:8. Está claro ou não está claro? Então o equívoco já começa no nome testemunho de Jeová, porque na verdade não existe mais um testemunho de Jeová. Isaías foi um testemunho de Jeová, de Deus. Foi ou não foi? Olha lá, ó, Isaías 43:10, vamos deixar claro para terminar. Vou mudar de assunto, ó. Vamos ficar bem claro, hein? Isaías 43:10. Olha lá, ó. Vós, é bom você circular, tá? Isaías 43:10, vós. Ó a perguntinha básica para quem está fazendo uma aulinha mínima de hermenêutica. Uma perguntinha básica para quem está fazendo uma aulinha mínima de exegese. Uma perguntinha básica. Isaías 43:10, vós quem? Vós, eu e você, irmãos? Vós, filhos de baiano e pernambucano? E o testemunho de Jeová é o quê? Não é filho de baiano, não é filho de pernambucano, não é cearense, não é isso? Então está claro que Isaías 43:10 não diz respeito a eles e nem a nós? Está claro ou não está claro? Está claro que Isaías 43:10, Deus está dizendo respeito a Isaías, a Jeremias, a Malaquias. Está claro ou não está claro? Por isso que eu falei para você circular o vós. É uma aulinha mínima básica de interpretação. Porque se você ler e não estiver entendendo o que você está lendo, não pode parar de ler. Quem está falando? Deus. Com quem ele está falando? Com Isaías. O que ele falou para Isaías? Vós sois minhas testemunhas. Ah, então tudo. Aí você está entendendo. A mínima exegese, a mínima. Entender o que está escrito. Aí você analisa o contexto. Ah, o povo de Israel. É a mínima. Está claro ou não está claro? Então não existe mais testemunho de Jeová. Para quem quiser escrever aí, Jeová vem do hebraico Javé. J-A-V-E. Com acento. Javé. Javé. Aí foi mudando, Yavé, Jeová, alguns falam Ieoa, até o Ademar de Campos, Ieoa, eu sou grato. Então, Ieoa, aí vem de Jeová, Jeová, lá da lei, da antiga aliança. Está claro ou não está claro? Nós cantamos aqui, Ele é o Messias, o Santo de Israel, Ele é Jeová quem? Jesus. Então, na nova aliança, Jesus. Na antiga aliança, Jeová. Ele se manifestou em outra aliança, chamado graça. Está claro ou não está claro? Agora, um gentil, principalmente gentil, hein? Esses erros históricos, né? Não é nem erro de interpretação. Para nós, é erro de interpretação. Nós, gentios. Mas para o judeu, não é erro de interpretação. É burrice mesmo. É porque você acha que um judeu vai falar que ele é testemunho de Jeová se ele está em 2025, século 21? Como é que ele vai falar que é testemunho de Jeová? Testemunho de Jeová foi Isaías. Está claro ou não está claro? Bem explicado, né? Bom, terceiro assunto.
Testemunha de Jeová é, como eu disse sobre os mormons, é uma seita exclusivista, que não tem, e não sou eu que estou falando, você pode fazer a pesquisa, ou então você tenta conviver. Né? Testemunho de Jeová é uma seita exclusivista, tipo congregação cristã, tipo mormons, né? O adventista é quase assim também. Né? O Testemunho de Jeová é uma seita exclusivista que não tem e nem mantém comunhão com outros cristãos. Quem sabia disso? Testemunho de Jeová, só eles estão certos. Isso é exclusivismo. É a verdadeira religião, a verdadeira igreja, os verdadeiros salvos. Então, eles são exclusivistas. Isso é ensino de seita. Porque Paulo não era exclusivista. Paulo não era exclusivista. Paulo falava com os romanos, que era um lugar. Falava com os gálatas, que era outro lugar. Paulo falava com os tessalonicenses. Então, não existe exclusivismo se Deus é um só Deus. Como é que vai ser exclusivista? Né? Então, a Testemunho de Jeová é uma seita exclusivista que não tem... Você pode tentar, tenta, por favor. Se você tem algum parente Testemunho de Jeová, pode perceber que ele já não vai mais aniversário da família. É ou não é? Porque eles não se misturam. Aí Paulo falou assim, bom, já que é para viver assim, então necessário é sair do mundo. E se nós sairmos do mundo, Jesus disse, vós sois a luz do mundo, como é que eu vou sair do mundo? Se nós sairmos do mundo, quem é que vai ser a luz? Se só existe ovelha e bode. Então o Testemunho de Jeová é uma seita exclusivista que não tem e nem mantém comunhão com outros cristãos. É ou não é verdade? Se você achar que não é, você tenta ter comunhão com eles. Provavelmente você conhece vizinho Testemunho de Jeová, ou parente Testemunho de Jeová, que eles já não vão mais em casamento, não vai mais em aniversário, já não vai mais dia das mães, não vai na sua casa jantar, almoçar, já não quer mais saber de festa, de comunhão, porque você é de outra igreja, porque você é de outra denominação. É ou não é verdade? Isso aí é pensamento de seita. Achar ou se sentir exclusivista, né? Os únicos salvos da terra. Também é uma seita sectarista. Além de ser exclusivista como os mormons, é sectarista também como os mormons. Ou seja, o apego excessivo e intransigente a um grupo específico. Nós somos testemunhas de Jeová. Isso é um apego excessivo. Sectarismo. Intransigente. Quer que eu provo a intransigência do Testemunho de Jeová? Alguém aqui já teve o privilégio, o prazer, eu não sei se você discutiu ou não discutiu, se você recebeu ou se não recebeu, mas vocês sabem que eles vão de casa em casa, não é isso? A questão é o seguinte, eles não aceitam você pregar e ensinar para eles. Isso é o quê? Sectarismo. Só nós somos os certos. A verdade está com a gente, então, entendeu? Por exemplo, uma vez um Testemunho de Jeová foi lá em casa, eu estava limpando o carro, quando eu vi ela vindo de casa em casa, eu já me preparei. Falei, ela vai passar aqui. Aí eu já peguei um folhetinho, você sabia. Aí peguei um folhetinho, fiquei lá, dando uma de mané, limpando o carro, e ela bateu ali, chamou, fulano, bom dia. São sempre educados, até você não contrariá-los. Aí são educados. Bom dia, Senhor. Tá um sol, tá um dia bonito, né? E tudo bem, bom dia, tudo legal. Aí ela veio, aceita aqui um folhetinho, eu já sabia, né? Aí a senhora aceita também aqui um folhetinho, aí já parou o bom dia. Aquele sorriso já fechou. Aí falei para ela, se a senhora jogar fora o meu, que é o que eles fazem, porque eles não lêem, eles são intransigentes, são sectaristas, se a senhora jogar fora o meu folhetinho, eu vou jogar fora o seu também. Aí ela parou assim. O que ela fez? Não me deu o folhetinho dela e eu também não dei o meu. Porque quando eu falei, se a senhora jogar fora, eu vou jogar o seu, ficou claro que ela ia fazer o quê? Ia jogar fora. Por que ela não pegou meu folhetinho? Porque eu falei para ela, se a senhora jogar o meu folhetinho fora, eu vou jogar o seu fora. Aí ela não pegou o meu e não deu o dela para não pegar o meu. Porque se ela dá o dela e eu dou o meu, ela vai ter que ler. Porque se ela jogar o meu fora, eu jogo o dela. Entendeu? Então, mas são sectaristas, eles não ouvem ninguém. Eles são intransigentes. Então, isso também é um sinal de seita. A intolerância e, por vezes, até ódio
contra grupos diferentes. Por isso que eles não têm e nem mantêm comunhão com ninguém. Claro que você é diferente. Entendeu? Isso é doutrina, modo de pensar, práticas de seita. Ué, nós não estamos no mundo? Estamos ou não estamos no mundo? Se Jesus fosse sectarista, igual o Testemunho de Jeová, igual o Mormons, igual a Congregação Cristã é sectarista, hein? A Congregação Cristã não tem comunhão com ninguém, não conversa com ninguém, não sauda ninguém. Para eles, só a saudação deles que é certa. Você não sabia disso? A Congregação Cristã não conversa com outro cristão. Não mantém comunhão. Algum ou outro, um pedreiro, um servente de pedreiro. Sabe, uma pessoa assim mais, né? Mas os rocha mesmo, não olha nem na cara de ninguém, não conversa. Então, são sectaristas. Isso é presunção, não é presunção? Isso é muita presunção. Então, essa intransigência caracteriza ou deixa claro evidências e sinais de ensinos ou de modo de pensar de seitas. Porque se Jesus fosse sectarista, presta atenção no que eu vou falar. Se Jesus fosse sectarista, João 4, ele conversava com aquela mulher samaritana? Se Jesus fosse sectarista, João 8, ele ia conversar com a prostituta que foi pega em adultério? Se Jesus fosse sectarista, ele conversava com pecadores e cobradores de impostos? Mas então ninguém ia se salvar. Mas então provando que Jesus não era sectarista, Jesus não era exclusivista, porque senão ele não andava com pecador, com cobradores de impostos. Quando a Bíblia diz cobradores de impostos, diz pessoas corruptas. Já, logo naquele tempo, né? Políticos, né? Cobradores de impostos. Olha, naquele tempo já eram corruptos. Mas parece que é um karma, né? Quer dizer então que cada 10 políticos, 15 vai ser corrupto? Parece que é uma predestinação, né? Por isso que ele conversava com cobrador. Mateus era um cobrador de imposto. Mateus era um político, cobrador de imposto. Aí foi chamado de Levi, né? Então Jesus, vamos deixar claro, se Jesus não era sectarista, muito menos Paulo, né? Nem os discípulos de Jesus. Alguns tentaram ser. Alguns tentaram ser sectaristas. Uma vez só. Aí tomaram uma lambada e pararam. É porque teve uma vez lá que Pedro, Tiago e João, Paulo não estava lá ainda, né? Pedro, Tiago e João chegaram, mestre, o que foi? Olha, nós encontramos pelo caminho alguns aí expulsando o demônio em teu nome. Quer que nós vamos lá mandar eles parar? Porque eles não andam com a gente. Tentaram ser sectarista. Jesus falou o quê? Não, deixai-os. Quem não é contra nós, é por nós. Jesus não era sectarista. Jesus não era exclusivista. Senão ele falaria, é verdade mesmo, Tiago, João, vai lá, manda parar, porque eles não são dos nossos. Eles não andam conosco. Eles não são testemunhas de Jeová. Eles não são da CCB. Eles não são da congregação. Então manda parar. Que é o que eles pensam, né? Que a congregação cristã não aceita outras denominações como cristã. Aceita, de boca, né? Não, nós não somos contra, mas tudo isso aí é hipocrisia. Não é contra, mas não pega na mão. Não é contra, mas não cumprimenta. Não é contra, mas não quer comunhão. É tudo hipocrisia, falei. O assunto hoje, seitas e heresias. Seitas e heresias. Os testemunhas de Jeová. Vamos para as piores heresias? Eu já falei que é sectarista, né? Eu já falei que o testemunho de Jeová é sectarista. É o apego excessivo, intransigente. Testemunho de Jeová, eles não aceitam você querer pregar para eles, hein? É ou não é verdade? Se você já tentou ou teve a experiência de pregar para um testemunho de Jeová, você sabe como que é lá em casa agora? Eles vêm assim, ó. Eles vêm nessa aqui, bate palma. Aí vai na outra. Quando chegar na minha casa, eles pulam a minha casa. Você sabia que eles fazem? Eles pulam, por quê? Porque eu já falei. Aí um dia eu fui chamado de apóstata. Porque eu não sou um testemunho de Jeová. E nunca fui, né? Eu só apenas mostrei para a mulher. Olha, irmã, aqui, Gálatas tal, Paulo disse aqui em Efésios. Mas como que você conhece tanto assim? Eu falei, irmã, aqui tá. Ela falou, então você é um apóstata.
Porque na mente dela, eu fui um testemunho de Jeová, conheci a suposta verdade e hoje estou combatendo eles. Ela me chamou de apóstata. Eu, apóstata? Que vem de apostasia? Que vem de se afastar da fé? Eu afasto alguém da fé? Quem é apóstata é o Bispo Macedo. Ele é apóstata. Ele afasta as pessoas da fé. Da fé na Bíblia, na palavra. Isso é apostasia. Levar a pessoa a crer num copo d'água, numa toalhinha, numa caneta, num papelão. Isso é apostasia. Eu nunca fiz isso. Mas na mente dela, apóstata, porque agora eu estou mostrando na Bíblia que o testemunho de Jeová está... Então ela já me deu... Nunca mais foi lá em casa. Então elas vêm de casa em casa, quando chega na minha, elas pulam, passa assim, né? E não olha assim. Verdade, não estou exagerando, não. As piores heresias dos testemunhos de Jeová. É verdade que eu não peguei todas, né? Por isso que é as piores. Porque, não, se eu for pegar todas, quanto tempo eu vou ficar aqui? Aí não vai dar tempo, né? Só que essas piores são as piores mesmo. São muitas, abençoadas. São muitas heresias, mas muitas. As piores, se eu selecionei as piores, é porque são as piores mesmo. É um subtítulo. As piores heresias do testemunho de Jeová. Afora não comemorar e nem participar de festas familiares. Casamento, aniversário, Dia das Mães. Sei lá, vai. Eu conheci famílias. Eu conheci um marido em graça e a mulher de testemunho de Jeová. Eu conheci. Ué, o marido em graça e a mulher de testemunho de Jeová. O marido sofria, hein? E eles tinham um casal, aliás, o casal tinha uma filhinha, e eu fico pensando, como eles são sectaristas, exclusivistas, e não participam de coisas seculares, vai. Coisas seculares, ir na Disney, Play Center, sabe? Não, eles estão no mundo, mas parece que não são do mundo. Parece que são um monte de ET. É verdade. Tanto é verdade que qualquer lugar da terra que você vai, você conhece o testemunho de Jeová, só de ver eles de longe, você não conhece? A roupa, o jeito de andar, né? Então, aí esse irmão tinha uma filha, a mulher dele testemunho de Jeová, e ele em graça, e tinha uma filhinha. E ele me falava como que era difícil, porque você imagina uma filhinha na escola, com 3, com 4, com 5 anos, aniversário, não tem aniversário, porque minha mãe é testemunho de Jeová. E as coleguinhas na escola batendo parabéns, levando bolo e festejando. Mas para ela não pode festejar porque ela é testemunho de Jeová. Você imagina uma criança crescendo assim? Quem está entendendo? Ela vai amar muito a Deus quando ela crescer, né? O problema é que ela não vai ficar com raiva do testemunho de Jeová. Ela vai atribuir isso a Deus. E eu preguei aqui, uma falsa concepção a respeito de Deus. As pessoas criam uma falsa concepção a respeito de Deus. O meu irmão criou. Eu tenho um irmão na carne que criou uma falsa concepção de Deus. Quer que eu fale por quê? Quando ele tinha 16 anos, 16 anos já é rapazinho, né? Meu pai obrigou ele a ir na igreja. Pô, com 16 anos você não quer ver as menininhas, você já não fica paquerando. Você não vai casar com 16, né? Mas você não fica paquerando, você não vê, olha aquela menininha bonita. Não é assim normal do ser humano? Aí, vai vendo o que meu pai fez. Meu pai da lei, meu irmão com 16 anos, jogando bola na rua, descalço. Deu a hora de ir na igreja. E naquele tempo tem que ir para a igreja. Não tem esse negócio de não quero ir. Tem que ir. Foram criados assim. E aí o que meu pai fez? Jagunção, né? Ogro, pastor da lei. Meu irmão jogando bola domingo, 3 horas da tarde. Tinha que ir para o ensaio, tinha que ir para a igreja. O que meu pai fez? Meu irmão, eu vou tomar banho. Não vai tomar banho não, vai assim mesmo. Levou meu irmão para a igreja, descalço, com os pés tudo preto, estava jogando bola, os pés pretos, descalço, suado, tudo, né? Fez ele ir para a igreja. Você acha que meu irmão hoje é o quê? O maior crente da terra? Ele não quer nem saber de igreja, irmão. Entendeu? Não quer saber de igreja, não quer saber de Bíblia, não quer saber. Por quê? Ele criou uma falsa imagem de Deus. Tipo assim, ele não vai falar com a boca, né? Mas ficou assim no ar. Deus é isso aí. E minha mãe falou que ele foi mal humilhado, né? Você imagina um rapazinho de 16 anos, chega na igreja lá, as menininhas tudo bonitinha, tudo penteadinha, e ele tudo sapecado, suado, os pés tudo preto, o dedão encardido. Imagina a vergonha que ele passou.
Meu pai fez isso, sem condenação. Mas na ignorância, meu pai fez isso. Agora você imagina uma família Testemunho de Jeová, que a criança é criança em qualquer lugar, né? Qual criança com 5, 6 anos não quer receber um brinquedinho? Qual criança com 5, 6 anos não quer ir num parquinho? Qual criança que não quer um parabéns a você, um bolo? Qual criança que não quer se está vendo isso na escola? Não é? Mas Testemunho de Jeová não pode. Então, está aqui, ó. As piores heresias. Afora, não comemorar, nem participar de festas familiares, casamentos, aniversários, Dia das Mães. É verdade que na Bíblia não tem Dia das Mães, né, irmão? Não é verdade que não tem Dia das Mães na Bíblia? Mas não tem na Bíblia Efésios 6, honra teu pai e tua mãe? É claro que você não vai honrar seu pai e sua mãe só no Dia dos Pais e Dia das Mães, né? Amém, abençoado? Mas vai lá dar um abraço, vai lá dar um beijo. Não é uma coisa, não é uma tradição, que não faz mal a ninguém? Não faz mal a ninguém. Mas não, são radicais. Então, vamos lá. As piores heresias. Primeira, pode numerar aí, que são várias. Não vou terminar hoje, tá? As piores heresias, Testemunho de Jeová. Não são patriotas. Você sabia disso? Você não sabia? Quem é que não sabia? Não sabia? Você sabe o que é ser patriota? O homem com 18 anos, ele não tem que se alistar. Lá não. Lá não. Testemunho de Jeová não são patriotas. Então, eles não servem a pátria. Eles não honram a pátria. E eu vou te mostrar na Bíblia que eles estão contando a Bíblia. Hein? Eles estão contando a palavra. Eles têm uma Bíblia, está contando a Bíblia deles. Porque a Bíblia manda honrar. Como é que eles não honram? Então, eles não são patriotas, não honram e nem... Ou seja, quando eu digo não honra a pátria, eles não cantam o hino. Você sabia disso? Ouviram do Ipiranga as margens. Não é assim? Testemunho de Jeová não canta. Alô, é bíblico o hino nacional? É bíblico? Mas vai para o inferno quem canta o hino nacional? Então são muito radicais, né? Ouviram do Ipiranga as margens de Plaza. A minha filha mora nos Estados Unidos, no Colorado. A outra mora na Europa, na Irlanda. Você imagina que legal, lá na Irlanda, você cantar Ouviram do Ipiranga. O Ipiranga está aqui pertinho, aqui, irmão. Minha filha está lá na Irlanda, eu fico pensando, imagina ela na roda de amigos assim, no almoço de domingo. Olha, ouviram do Ipiranga? Ah, eu morava lá perto do Ipiranga. É porque da minha casa do Ipiranga é 15 minutos. Não é? Mas eles não honram a pátria. Então, Testemunho de Jeová não são patriotas, não honram, não servem a pátria, não servem o tiro de guerra, polícia militar e etc, etc. Eles não servem a pátria. Vamos na Bíblia? Vamos na Bíblia? Romanos 13. Então, você vê que é ensino de seita mesmo, né? Porque você faz 18 anos e quer seguir carreira militar. Ah, meu maior sonho, me tornar da marinha, da aeronáutica, do tiro de guerra, do exército. Não. Por quê? Você é testemunho de Jeová. Eu posso ter testemunho que quiser, mas eu quero servir a pátria. Não, testemunho de Jeová não pode. Você sabia disso? Não pode servir a pátria. Mas tem outros piores, tá? Eu comecei com a menos. Você não acha que eu vou começar como Jesus, né? Jesus não falou, o mestre de Sara falou, nossa, geralmente se servem o melhor vinho, você deixou por último, né? Deram um vinho lá no dia do casamento, aí acabou o vinho, Jesus transformou água em vinho, mas o vinho melhor ficou por último, né? Então eu deixei as piores por último, porque é muito pesada, né? Tem umas aí que é muito pesada. Dá problema judicial, né? Ou tribunal, ou juiz. Eu estou te falando, se eles não são patriotas, aqui já é problema com o juiz. Já é problema com o juiz. Porque você tem que se alistar com 18 anos. Você vai lá e fala o quê? Sabe como que eles preenchem a ficha? Religião. Você sabia disso? Religião. Você não fez lá, não foi se alistar com 18 anos? Aí você não tem que preencher? Qual a sua religião? Ah, eu sou católico. Ah, eu sou protestante. Ah, não sei o quê. Você deseja servir? Não. Por quê? Qual motivo? Religião. Ih, já deu tanto problema esse negócio aí de não querer servir a pátria. Mas tem piores. Essa é a primeira. Vamos em Romanos 13. Vamos ver o que Deus, pela boca de Paulo, o que a Bíblia, o que a palavra de Deus diz. Romanos 13. Quem já achou? Romanos 13, verso 1. Hein? Eu vou ler na Bíblia deles, para não falar que é a minha. Porque se eles são antipatriotas
e a Bíblia deles manda fazer, então aí é fariseu mesmo, né? Que nem Jesus falava, né? Que manda fazer, mas não faz. Vou ler na Bíblia deles, Romanos 13. Cadê, Laila? Eu vou ler na Bíblia dos Testemunhas de Jeová. Eles não são patriotas. Aceita, Testemunhas de Jeová não são patriotas, não servem a pátria. Eu vou ler alguns textos. Não servem a pátria, não servem o tiro de guerra, não servem a marinha, não servem o exército. Por quê? Porque são testemunhas de Jeová. Mas o que diz a palavra de Deus? Na Bíblia deles eu vou ler. Romanos 13, verso 1. Todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Começa assim. Ué, aqui já tem contradição. Como é que o ancião testemunha de Jeová pode falar para o jovem não servir a pátria, se a Bíblia deles manda todos estarem sujeitos às autoridades superiores? Não parece brincadeira? Eu vou ler de novo, estou lendo a Bíblia deles. Ó, Romanos 13, verso 1. Todos estejam sujeitos às autoridades superiores, pois não há autoridade sem a permissão de Deus. Então o juiz, o general, o sargento, o major. Então é permissão de Deus, que veio de Deus. E todos têm que estar sujeitos, submissos. Não é isso? Mas por causa da religião, não servem à pátria. Traduzindo, estão indo contra o próprio Deus e as autoridades que Deus colocou na terra. É ou não é verdade? Você sabia que se tiver uma guerra no Brasil, nunca o testemunho de Jeová vai? Porque eles não são reservistas. Eles rejeitam servir a pátria. Estão entendendo o que eu estou falando? Não existe policial testemunho de Jeová. PM, sargento, não existe. Então vou ler Romanos 13. Todos estejam, na Bíblia deles eu vou ler. Bíblia é testemunho de Jeová. Todos estejam sujeitos às autoridades superiores, pois não há autoridade sem a permissão de Deus. As autoridades que existem foram colocadas por Deus. Não, parece que é uma brincadeira. Como que a autoridade que existe é colocada por Deus e você vai lá e resiste à autoridade de Deus? E eu vou ler. Lembrando que eu estou lendo na Bíblia deles. Romanos 13, versículo 2. Portanto, quem toma posição contra a autoridade, toma posição contra a ordem estabelecida por Deus. Não, você vai ter que vir aqui. Não, você tem que confirmar, por favor. Não, vai que eu estou lendo errado. Não. Por favor. Romanos 13, 2. Os testemunhos de Jeová, eles não são patriotas. Eles não servem a nação, não servem a pátria. Mas eu quero que você lê na Bíblia deles, em Romanos 13, 2. Por favor, você sabe ler, né? O que diz Romanos 13, 2? Portanto, quem toma posição contra a autoridade, toma posição contra a ordem estabelecida por Deus. São eles! Não são eles! Não sou eu! Não sou eu, obrigado. Não sou eu, porque eu não servi o tiro de guerra por causa da altura. Porque lá no tiro de guerra baixinho não pode ter, acho que é 1,70 para cima. Então, o meu primo, que era alto, serviu tiro de guerra. Mas eu não servi, porque não que eu queria, não é o caso de querer ou não querer, é o caso de estar disponível. A pátria. E eu vou ler outros textos. Eu sou obrigado a ler mais uma, parece que é mentira. Romanos 13, 2. Portanto, quem toma posição contra a autoridade, toma posição contra a ordem estabelecida por Deus. Bíblia é testemunho de Jeová. Ele é testemunho do quê? Primeira Pedro capítulo 2. Vamos ver. Para quem é antipatriota. Ou seja, não são patriotas, né? 1 Pedro 2. Pastor, você está obrigando todo mundo a ser... Não estou obrigando a nada, irmão. Mas quando alguém está com a palavra de Deus nas mãos e diz, e ensina, e fala sobre ela, tem que viver ela também. Amém? Porque senão é chamado de hipócrita, de fariseu. Como é que você pode pegar a palavra de Deus, ensinar, falar, ler, fala de Deus, e quando chega nesses assuntos você não concorda com o que Deus mandou você fazer? Você vai contra o que Deus mandou? Não tem margem para discussão. Amém? Não tem margem. 1 Pedro, capítulo 2,
Cadê a caneta? Está aqui, ó. Eu estou com a Bíblia dos testemunhos de Jeová. Está aqui as duas Bíblias. 1 Pedro 2, verso 17. Está aqui. 1 Pedro 2, verso 17. Todos já acharam? 1 Pedro 2, 17. Honrai a todos, amai aos irmãos. Você está com a Bíblia na mão? Você crê em Deus, você fala de Deus, você prega sobre Deus, você ensina sobre Deus? 1 Pedro 2,17. Temei a Deus, honrai o rei. Está mandando fazer o quê? Honrar quem? O rei. Que rei? Romanos 13. Que ele estabeleceu, as autoridades. Como é que vocês estão com a Bíblia nas mãos? Vocês que acham que eles nem me assistem, porque são proibidos de internet esse negócio. As seitas proíbem, né? Eles são manipuladores, né? Por causa da lavagem cerebral, né? A congregação cristã não permite que tenha televisão em casa, né? Então eles são manipuladores. Não permite que a mulher corte o cabelo, não permite um monte de coisa. Olha onde chega. Claro, são extremistas. Por quê? Você acha que um homem, seja ele quem for, eu vou começar pelo maior, pelo presidente da República. Você acha que ele tem poder sobre a minha esposa e minhas filhas de falar se elas devem ou não cortar o cabelo que é delas? Você acha que o presidente da República tem esse poder, essa autonomia? Você acha que ele tem? E o ancião tem, por que ele tem? Me fala por que o ancião tem. Por que ele tem? Por que um pastor tem essa autoridade, hein? Pela Bíblia que eu conheço, não foi Deus que deu. A religião que ele criou fez ele pensar assim. Tem nada a ver com Deus. Eu já ouvi pastores falar, na nossa igreja, mulher... na nossa igreja, hein? Por isso que eu saí de lá e vim para a igreja de Cristo. Efésios 1, 22, onde Cristo é o cabeça da igreja. Não onde o pastor é o cabeça. Porque na igreja que o pastor é o cabeça, tem pastor que não gosta, não é nem questão de aceitar. Não gosta, não aceita, que a mulher corte o cabelo não é dele, o cabelo é da mulher. Quem está me entendendo? Como é que um homem... Vou falar de novo, hein? Vocês que crêem na Bíblia, ou para quem crê na Bíblia, eu só tenho 50 e poucas Bíblias. Em nenhum lugar da Bíblia, a nenhum ser humano, não vou nem falar pastor, profeta, apóstolo. Em nenhum lugar da Bíblia, a nenhum ser humano foi dado poder, domínio, autoridade ou autonomia sobre outrem. Se você vai ter bigode, se você tem barba, se você raspou careca, se o cabelo é maior, a ninguém foi dado poder, autoridade, domínio, autonomia. A ninguém na terra. Não vou nem falar de apóstolo e profeta. Todavia, há falsos profetas e apóstolos que na minha igreja, na nossa igreja... Então você sai da igreja deles e vem para a igreja de Cristo. Amém? Que Cristo não fala nada. Deixa a igreja dos homens e vem para a igreja de Cristo. Amém? Porque a igreja de Cristo e a palavra de Cristo, em 1 Pedro 2,17, manda você temer a Deus e honrar o rei. Não está escrito? Rei este, Romanos 13, que é uma autoridade estabelecida por Deus. Se os testemunhos de Jeová não honram a pátria, não honram o rei que Deus estabeleceu em Romanos 13, que eu li na Bíblia deles. Quer ler de novo? Por favor. Por favor. Vamos ler de novo, porque vai que a gente leu errado, né? Eu concordo que eu posso ter lido errado. Você concorda que você pode ter lido errado? Posso ter lido errado. Vamos tentar ler de novo? Porque vai que você errou, né, irmão? Você aprendeu a ler? Aprendi a ler. Talvez você leu errado, irmão. Peraí, ó. Romanos 13. Vamos ver aqui. Mas eu vou ler na Bíblia do Testemunho de Jeová. E não vou ler na sua, não. Não, vamos ler a Bíblia do Testemunho de Jeová. Romanos 13. Deixa eu achar aqui. Romanos 12. Romanos 13, vai lá. Lê o verso 1 e 2. Romanos 13, hein? Romanos 13. Se tiver escrito, eu creio. Romanos 13, verso 1 e 2. Vai lá.
todos estejam sujeitos às autoridades superiores, pois não há autoridade sem a permissão de Deus. As autoridades existentes foram colocadas por Deus em suas posições relativas. Portanto, quem toma posição contra a autoridade, toma posição contra a ordem estabelecida por Deus. Vixe! Eu sou obrigado a perguntar, está claro ou não está claro? Então por que eles não são patriotas? Quem quer me explicar isso? Por que eles não são patriotas? Se a Bíblia deles manda ser. Ou eu preciso ler de novo? Dá um sinal quem está entendendo. Não é a questão de ser obrigado a ser patriota. Porque ninguém serve a Deus por obrigação. Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração. Não é assim? Ninguém é obrigado a nada. Porque Deus ama o que está com alegria. Não é a questão de ser obrigado. Mas é a questão de que se alguém está com a palavra de Deus nas mãos, ele não tem que ser exemplo? Mas eles são contra. Na própria Bíblia deles. Vamos ver que hora que é, se dá para falar mais sobre algum assunto. Deixa eu ver o relógio como que está aqui. Nossa, a hora voou, hein? Por isso que não dá para fazer tudo de uma vez. Não dá para fazer de uma vez só. Vamos falar de mais uma heresia. Mais uma heresia. O assunto hoje, Igor, seitas, heresias, os testemunhas de Jeová. Então vocês viram aí que eles não são patriotas. Está lá, você colocou? Vamos para a segunda? Ó, as piores heresias, né? Não são patriotas. Vamos ver mais uma. E sobre o Espírito Santo? As piores heresias, as piores, são muitas, não são 3 ou 4, são muitas. As piores heresias do testemunho de Jeová. E sobre o Espírito Santo? O que tem o Espírito Santo? Literalmente, não sou eu que penso isso, não sou eu que acho isso, eles literalmente falam isso. Que o Espírito Santo não é Deus. É o quê? Olha a heresia. É uma força ativa de Deus. Tipo uma energia de Deus. Um poder de Deus. Sou obrigado a abrir a Bíblia, né? Porque se alguém na terra, não é nem a questão de ser testemunho de Jeová ou testemunho de sei lá de quem. Se alguém na terra disser que o Espírito Santo não é Deus, o próprio Deus, eu sou obrigado a abrir a Bíblia para ver o que a Bíblia fala. Porque se tiver escrito, eu sou obrigado a abrir a Bíblia. Não tem para onde fugir. Lembrando que na Bíblia do Testemunho de Jeová, aqui já é aberração, né? Não, o que eu vou falar aqui agora é aberração. O Charles Taze Russell já morreu e era Illuminati, né? Isso ninguém fala. No túmulo, ele era maçom, né? No túmulo do Charles Taze Russell, pode procurar no Google, na internet, no túmulo, que ele já morreu faz tempo, no túmulo do Charles Taze, se achar aí pode pôr lá. Procura aí, Charles Taze Russell. No túmulo dele tem o símbolo da maçonaria. Para quem aí está dando sangue pelo... Aliás, eles não dão sangue. Depois eu vou falar sobre isso. Esse negócio do sangue já deu problema nos tribunais, hein? É porque teve filho que morreu porque o pai não doou sangue. E aí o juiz não aceita isso. Mas depois eu vou mexer nesse assunto. No túmulo do Charles Taze Russell, o fundador do Testemunho de Jeová, tem aí um sinal, né? O símbolo da maçonaria. Bom, sobre o Espírito Santo, o que o Testemunho de Jeová fala? A aberração que eu ia falar. Na Bíblia do Testemunho de Jeová, Espírito Santo, eles escrevem em minúsculo. E Satanás? Em maiúsculo. Quer que eu mostre? Estou com a Bíblia deles aqui, ó. Aí já é aberração, né? Eu não estou falando mal de pessoas. Estou falando mal de heresias. Dá um sinal, você está entendendo. Eu não estou falando mal de pessoas, não, hein? Você conhece algum Testemunho de Jeová? Eles nunca me fizeram nenhum mal. Eles não me devem um centavo. Eu não estou falando mal de pessoas. Estou denunciando heresias, mentiras, ensinos contra a palavra de Deus. É isso que eu vim denunciar. Contra as pessoas, não. Quem entende, diga amém. Agora, é aberração
para um tradutor, bom, também até explica, mas não justifica. Porque eles não creem que o Espírito Santo é Deus. Por não crer que o Espírito Santo é Deus, na Bíblia deles, Espírito Santo está em minúsculo. E Satanás? Em maiúsculo. É mole? Então, uma das piores heresias sobre o Espírito Santo. Dizem que o Espírito Santo não é Deus. É uma força, eu coloquei entre aspas, Igor, uma força ativa. Sabe uma bateria Duracell? Parece que Deus tem, sabe? Então, imagina Deus mandando um raio. Shazam! E psh, aquele raio seria o Espírito Santo. A energia de Deus. É assim que eles crêem. Mas o que está escrito na Bíblia, hein? Abre em João capítulo 4, vamos ver. O que a Bíblia diz? Força ativa é brincadeira, né? É muita heresia, né? Chamar Deus de força ativa, chamar o Espírito Santo de força ativa, tipo uma energia, sabe uma energia? Um raio, um shazam, e aí aquele raio seria uma força ativa de Deus. O que diz João 4? Abre em João 4, verso 24. O que o próprio Jesus disse? Depois nós vamos falar sobre Jesus, tá? Primeiro sobre o Espírito Santo. João 4, 24. Olha lá, ó. Cadê a caneta? Deus, João 4, 24. Deus é uma força ativa, amém, pessoas? Deus é o quê? Espírito. Para aí. A pergunta mais esdrúxula que eu vou fazer. Deus é espírito. Só tem dois tipos de espírito, irmão. O espírito maligno e o espírito que é santo. Se Deus é espírito, que tipo de espírito que Deus é? Santo. Está claro ou não está claro? Mas caracteriza-se a heresia quando na Bíblia deles, em João 4, 24, eles escreveram ou traduziram assim. João 4, 24. Deus é espírito em minúsculo. Posso falar uma verdade? Aqui já está soando como? Como blasfêmia. Como blasfêmia. Olhem para mim. 1 Tessalonicenses 5, 23. Eu sou um espírito. Um espírito. Deus não é um espírito. Deus é o espírito. O que Paulo disse em 2 Coríntios 3,17? O Senhor é o Espírito. E eu sou um. Por quê? Porque eu sou filho. Um filho. Ele tem muitos, eu sou um dos filhos. E ele é o pai, que é um só. Ele não pode ser um pai. Como é que ele vai ser um pai e só tem um pai? Está claro ou não está claro? Então, João 4, 24, Deus é o quê? Espírito. Vai para 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3. A Bíblia Testemunho de Jeová está cheio de heresias, né? Agora é engraçado, né? Você vê como que há muitas... Eu conheço a Bíblia Testemunho de Jeová. Como eu conheço a Bíblia Thompson, a Bíblia Ave Maria, católica. Eu conheço várias versões. A Bíblia do Instituto Pentecostal. Eu tenho 50, então eu conheço. Eu sei o que está escrito. Então eu sei onde estão as heresias. As contradições. Deles mesmo. Não é minha. É deles. Por quê? João 4, 24, Deus é espírito em minúsculo, na Bíblia deles. Agora, 2 Coríntios 3, 17, aí colocaram em maiúsculo. Mas será que quem traduziu não sabia ler? Você entendeu o que eu falei? Vou falar de novo. Na Bíblia deles, em João 4, 24, Deus é espírito em minúsculo. Mas em 2 Coríntios 3, 17, na Bíblia deles, diz assim, eu vou ler. 17. Ora, Jeová, porque eles não falam Senhor. Por isso que é testemunho de Jeová. Toda palavra na Bíblia deles que está escrito Senhor, eles colocam Jeová. Salmo 23. Jeová é meu pastor, nada... Está claro ou não está claro? Louvai a Jeová, ao invés de louvai ao Senhor. Cantai a Jeová um cântico novo. Por isso que é testemunho de Jeová. Então, eles traduziram do hebraico Javé, Yavé, Adonai, até chegar em Senhor, na língua portuguesa. Então, testemunho de Jeová, testemunho do Senhor. Mas eles não são testemunho do Senhor, porque o testemunho do Senhor era Isaías, Jeremias, Malaquias.
Atos 1:8, nós somos testemunhos de Jesus. Está claro ou não está claro? Mas tudo bem, eles traduziram como Jeová. Então, 2 Coríntios 3,17, na Bíblia deles. Ora, Jeová é o Espírito, em maiúsculo. Mas eles colocaram em João 4,24 em minúsculo. Aí agora eu creio em quem? Em João 4,24 ou em 2 Coríntios 3,17? Em quem que eu creio agora? E eu estou com a Bíblia aberta na mão. Traz confusão ou não traz confusão? Então a prova que Deus não está lá, vai. Paulo diz que Deus não é Deus de confusão. E já está dando confusão na própria Bíblia deles. Na própria Bíblia deles, porque João 4,24, Deus é Espírito em minúsculo. Ah, você está de brincadeira comigo? Chamar Deus de Espírito minúsculo. Já está quase como blasfêmia. Porque Espírito em minúsculo ou é maligno ou é filho. Hebreus 12:9, Pai dos Espíritos, filho. Agora, se você chama Deus de Espírito minúsculo, como é que você chama o Pai de filho? Se é um só Pai, um só Deus. Então fica caracterizado as heresias, as aberrações, as alterações de tradução errada, equivocada. Desculpa, por mais leigo, eu ia falar burro, por mais leigo que eu seja, não tem como atribuir a Deus que Deus é um Espírito minúsculo. Está me entendendo? Por causa do Espírito Santo que está em mim. Eu não vou nem falar de conhecimento que eu tenho, vou falar do Espírito Santo, vai. Como é que você pode atribuir, falar que Deus é um Espírito? O que diz 2 Coríntios 3,17? Veja aí na sua Bíblia, por favor. 2 Coríntios 3, olha aí, ó, confere aí, 17. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor, aí eles colocam um Jeová. Vocês entenderam a tradução deles? A Bíblia Thompson, o Senhor. A Bíblia de Jeová, ora, Jeová. Não tem problema, porque Jeová significa Senhor, então não tem problema nenhum. O problema não é esse. O problema não é tirar a palavra Senhor e colocar Jeová. O problema não é esse. O problema é atribuir a Jeová, que é o Senhor, como um Espírito. Aí é problema. Não vou nem falar de tradução, de interpretação, de exegese. Aí está cheio de erros doutrinários. Absurdos. Até para a língua portuguesa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então você tem que conhecer para entender. Paulo disse o quê? Evita debates, não é isso? Eu estou te ensinando para você ir debater com alguém? Para você ir brigar com alguém? Não é isso aí, irmão. Eu estou te ensinando a palavra de Deus. Pastor, e se eu quiser ser? Você vai ser o que você quiser, irmão. Você quer ser macumbeiro, você quer ser o que você quiser. Eu não estou aqui para mandar na sua vida, para falar o que você tem que fazer. Não sou eu que vou falar isso aí. Eu penso que você tem o Espírito Santo. Não sou eu que tenho que falar, sabe? Eu não estou aqui para falar, irmão, não sai do MGA nunca. Essa não é minha pretensão. Isso é pretensão, eu não tenho essa pretensão. Eu prego e ensino as ovelhas para que elas sejam guiadas pelo Espírito Santo. Mas se eu quiser ir para cima de Jeová, vai para onde você quiser ir, irmão. Eu estou pregando aqui toda quarta e domingo, faz 32 anos. Não sou eu que tenho que falar onde você tem que ir. O meu objetivo é te ensinar a palavra de Deus. Se você acha que essas heresias estão certas, tem várias por aí. Salão do reino das testemunhas de Jeová. Porque eu vou te mostrar cada heresia aqui, hein? Porque uma coisa são eles que estão na ignorância, inconsciente. Outra coisa é vocês que têm conhecimento e consciência ir lá apoiar e concordar com a heresia. Aí eu já estou fora, hein? Aí eu já não participo. Porque enquanto eles estão lá no salão do reino com heresias absurdas, nunca ouviram a graça apostolada. Então estão na ignorância. Atos 17:30, Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Mas vocês não são mais ignorantes. Vocês tendo um estudo sobre seitas e heresias, você vai lá para o testemunho de Jeová fazer o que lá? O que você vai fazer lá? Não, vou lá pregar. Não, você não vai pregar porque eles não aceitam. Lá você não prega nem um prego na parede, irmão. Lá eles não aceitam, são intransigentes. O que você fez um desenho ali? Charles Taze Russell, olha lá. Não falei que é Illuminati? Eu estou falando para você, olha lá. Vamos pagar aqui, vou mostrar direito. Quer ver? Olha lá, para quem não viu ainda. Olha lá.
Tá claro ou não está claro? Olha lá, ali é o túmulo do fundador. Eu não estou falando mal de ninguém, hein? Tá claro, abençoados? Olha lá, ele podia ser satanista, podia ser batista, podia ser o que ele quiser. Eu estou só mostrando a história, a realidade da vida, tá? Olha lá, ó. O olho que tudo vê, é o olho Illuminati. Ali é Illuminati, a pirâmide Illuminati. Quem que não sabe disso? O túmulo do Charles Taze Russell, fundador do Testemunho de Jeová, está lá o símbolo da maçonaria. Olha lá, o símbolo da maçonaria. Não é, marca um vermelhinho na pirâmide, vai que alguém não está vendo. Faz ali, marca ali, ó, o risquinho da pirâmide, igualzinho o olho tudo vê. Ah, se você conseguisse baixar um pouco o túmulo dele, viu? Que não está mostrando o biquinho dela. Tem que mostrar o biquinho lá para eles verem. Não mostra a Bíblia, não, mostra só o biquinho. Para eles verem lá que é a pirâmide Illuminati. É o túmulo do Charles Taze Russell, fundador do Testemunho de Jeová, que era da maçonaria. Eu não estou aqui falando mal de ninguém, estou só contando fatos, verdades. Só isso. Se um ladrão roubou, ele roubou. Eu não estou falando mal dele, estou falando que ele roubou. É uma verdade. Olha lá. Não, tá bom. Não, você não consegue diminuir a foto da pirâmide? Abre outra aí, diminui ela um pouquinho. Faz ela menor, igual a verdinha da nota de 1. Aliás, aquele olho que tudo vê do lado esquerdo está na nota de $1. Eu vou até pegar, que eu tenho uma aqui na minha carteira. Peraí. Eu ando com ela para dar sorte. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Está amarrada é frase que não tem na Bíblia. Deixa eu ver se ela está aqui ainda. A nota dá tanta sorte que eu não tenho R$1 na carteira. Não, está aqui. A nota aqui, ó. Aqui, ó. Dá para filmar aí? Vamos filmar? Aqui, ó. Filma aqui, ô Laila. A nota de $1. Essa é a nota de $1. Ó, $1. $1. Tá claro aí? Dá para ver? Nota de $1 americano. Toda nota de $1, ela tem o símbolo Illuminati, ó, que é o que o Igor pôs lá no quadro. Aqui, ó. Filma aqui, ô Laila, aqui, ó. Tá vendo aqui? A pirâmide Illuminati. Tá vendo, Deivão? Essa aqui é a pirâmide Illuminati. Está na nota de $1. $1 americano, olha lá. Olha lá. Aqui, ó. Olha lá. Para você ver como que são Illuminati descaradamente. Porque a nota de $1, ela roda o mundo, né? Oh, eu quero comprar um sorvete. Quanto que é? $1. Então tá aqui. Ela roda lá nos Estados Unidos, roda a terra inteira. Então tá aqui, tá? Quem está aqui nessa nota é o Washington, né? Eu não sei quem é esse presidente aqui. Isso aqui é... Mas ela vale ainda, tá? Ela não vale aqui no Brasil, porque... George Washington. O George Washington, tá aqui, ó. George Washington, nota de $1, tá aqui. A pirâmide Illuminati, ó. Literalmente a pirâmide Illuminati. Não tem vergonha de nada, não. Não está escondendo nada de ninguém, tá aqui, ó. Para o mundo inteiro ver. Olha lá. Então, o Charles Taze Russell, posso dizer que ele era Illuminati, no mínimo um maçom. Mas o maçom é Illuminati. Ele não é outra coisa. Então, a maçonaria faz parte Illuminati. Tá? Deixa eu ver meu horário aqui. 9 horas já. Não vai dar para falar mais, não. Vou ter que parar por aqui. Já é 9 horas. Eu vou continuar na segunda parte. Tá? O assunto hoje... Eu vou só concluir aqui, tá? Vou só terminar mais uns 5 minutos. O assunto hoje... Cadê o tema? Seitas e heresias. Os testemunhas de Jeová. Cadê o resuminho lá, Igor? Estava mostrando lá. O que você está fazendo lá. Olha lá. As piores heresias. Não são patriotas. Né? Sobre o Espírito Santo. Eles falam que não é Deus. Fala que é uma força ativa de Deus. Mas vamos ler aqui rapidinho, tá? Abre sua Bíblia aí em Atos 13. Mais 5 minutinhos para terminar, tá? Atos 13. Então eles falam que o Espírito Santo não é Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz. O que a própria Bíblia, a palavra de Deus diz. Aliás, eu vou ler na Bíblia deles, né? Porque se o Espírito Santo, como eles dizem, é a força ativa, eu nunca vi uma força ativa falar, né? Eu vou ler aqui. Mais uma contradição, né? Não minha, tá? Porque não fui eu que falei que o Espírito Santo é a força ativa. São eles que falam isso. Atos 13. Quem já achou, diga amém.
verso 2. Então, uma das piores heresias do Testemunho de Jeová, e tem pior que essa, tá? Dizer que o Espírito Santo não é Deus. É o que então? Pode fazer o teste, procura um Testemunho de Jeová, conversa com ele 5 minutinhos, pergunta assim, eu queria entender uma coisa que eu não entendo ainda. O Espírito Santo é Deus? Pergunta para eles, você vai ver que não sou eu que estou falando. Qualquer lugar do mundo que você tiver, eles vão responder, não, o Espírito Santo não é Deus, ele é uma força ativa de Deus. Eles vão falar isso. Então tá bom. Então eu vou ler na Bíblia deles o que a força ativa faz. Não, vou ler na Bíblia deles. Atos 13, verso 2. Na Bíblia do Testemunho de Jeová. Atos 13, 2. Enquanto estavam servindo a Jeová, porque eles não traduzem como Senhor. Até aí não tem problema, tá claro? Porque Jeová significa Senhor, então não tem problema nenhum. Amém, abençoados? Não tem problema nenhum traduzir para Jeová. Então, Atos 13, 2. Enquanto estavam servindo a Jeová e jejuando, o Espírito Santo disse, ué, mas uma força ativa não fala. Eu não estou entendendo, hein? Eu queria tanto ser Testemunho de Jeová, mas eles têm muitas contradições. Eu até pensei em sair do MGA e ir para o Testemunho de Jeová, mas eles são muito confusos. Como que o Espírito Santo não é Deus, é a força ativa de Deus? João 4, 24, Deus é Espírito. Segundo Coríntios 3, 17, o Senhor é Espírito. E agora, Atos 13, verso 2, disse o Espírito Santo. Mas uma força ativa não fala. A energia de uma bateria não fala. Uma pessoa fala. Um ser fala. Então, na Bíblia deles, me dá a entender que o Espírito Santo não é uma força ativa. É um ser. Porque ele fala. Só que ele não só fala. Eu continuei lendo mais Atos 13. Vamos ver. Atos 13, versículo 4. Na Bíblia do Testemunho de Jeová. Eu até pensei em ser Testemunho de Jeová, mas não dá. Porque eles são muito confusos. Eles não têm um fundamento igual a graça apostolada. Ora fala uma coisa, ora fala outra. Equívocos na própria Bíblia. Contradições. Atos 13, 4. Na Bíblia deles. Assim, esses homens enviados pelo Espírito Santo. Como que uma força ativa pode enviar alguém? Atos 13, 4. Como que uma força ativa fala? Atos 13, 2. Enquanto estavam servindo a Jeová e jejuando, o Espírito Santo disse, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu chamei. Os é artigo definido, no plural. Então o Espírito Santo é alguém, um ser, Deus. Está claro ou não está claro? Eles não entendem nem o que eles traduziram. Graças ao Espírito Santo que nos dá entendimento. Claro que são confusos, por quê? Porque não tem a revelação. E por que não tem a revelação? Eu vou falar por quê. O que eu penso? Por que não tem a revelação? Porque eles ofenderam o Espírito Santo. Claro que ofendeu. Chamá-lo, diminuíram muito, né? Chamá-lo de força ativa de Deus. Eu posso dizer, Efésios 4:30. O que eles fizeram? Entristeceram a força ativa. Entristeceram o Espírito Santo. O que o Espírito Santo fez? Deu um passo para trás. Ficou só a religião. Estuda, lê, estuda, e não entende nada até hoje. É ou não é verdade? Porque se não entende nem o que eles traduziram, eu não estou falando da Bíblia Thompson não, hein? Eu estou falando da Bíblia deles. Eles não entendem nem o que eles traduziram. Atos 13, 2. Disse o Espírito Santo. Então, as piores heresias do Testemunho de Jeová sobre o Espírito Santo, dizer que ele não é Deus. Como que você pode dizer que o Espírito Santo não é Deus, se o próprio Jesus disse na Bíblia deles que Deus é Espírito?
E só tem dois tipos de espírito, maligno ou santo. E que tipo de espírito que Deus é? Pelo amor de Deus, você não vai falar. Aí para não falar que é maligno, falou que é uma força ativa. Mas não diminuiu muito ele? Quem está entendendo? Eu sempre oro antes para que Deus nos dê entendimento e nos dê sabedoria. E vamos terminar com Atos 15, o último versículo da noite. Atos 15. Pode deixar aí, pode deixar aí. Atos 15. A Bíblia de pastor é assim mesmo. Eu não falei para você que eu fiquei mais de 20 anos para trazer essa pregação? Aí, esses papéis tem mais de 15, 18, 20. Porque no meu tempo não tinha celular. Vamos terminar com o último versículo da noite. Eu vou continuar, hein? A playlist no canal, no YouTube do Ministério Gaspar Solado, na playlist, Seitas e Heresias. O assunto hoje, os Testemunhos de Jeová. Coloca lá, Deivão, parte 1. Testemunho de Jeová, parte 1. Que eu vou continuar parte 2. Não falei nada, tem cada heresia cabeluda aqui que você vai assustar. Mas é eles que falam, não somos nós. Vamos terminar com Atos 15, o último texto da noite. Atos 15, uma das maiores ou piores heresias sobre o Espírito Santo, afora dizer que ele não é Deus. Falar que é muito humilhante chamá-lo de força ativa de Deus. Rebaixou muito. Atos 15, 28, o último texto da noite. Olha lá. Agora, interessante, né? Eu estou raciocinando como eles falam. Se o Espírito Santo é uma força ativa, estou fingindo que eu não conheço. Se o Espírito Santo é uma força ativa, Atos 13, 2, o Espírito Santo fala. Atos 13, 4, o Espírito Santo enviou Paulo e Barnabé. Eles falaram o Espírito Santo. Interessante que eles não traduziram força ativa. Eles colocaram o Espírito Santo. Na pregação e ensino, eles falam que o Espírito Santo é uma força ativa. Uma força ativa que fala. Uma força ativa que envia. E Atos 15, verso 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo. Mas não estou entendendo. A tradução deles, Atos 15, 28. Pareceu bem. Olha aqui, Igor. Coloca o Espírito Santo em minúscula. Eu sinto até vergonha. Não vem ver. Aqui, olha lá. Olha lá. Atos 15, 28. Não está em minúsculo? Eu me sinto mal com isso. Eu choro por dentro. Para você ver. Está falando de Deus, né? Eu choro por dentro. Por isso que é uma religião oca, vazia. As pessoas não têm... Você já viu algum testemunho de Jeová feliz, alegre? Não, me fala se você já viu. Alegre, feliz, vivendo a vida. Já viu? Tudo robozinho, tudo bonequinho de chumbo. Não é? Em qualquer lugar que você for, tudo bonequinho de chumbo. Você não vê alegria, você não vê vida. Porque o Espírito Santo é vida. Eles tiraram a vida, que é o Espírito Santo. Como é que eles vão ter vida se eles tiraram o Espírito Santo? É só religião, é só letra. Atos 15, 28. Pareceu bem ao Espírito Santo não impor a vocês nenhum fardo além dessas coisas necessárias. Quer dizer, pareceu bem ao quem? Não está claro que é a uma pessoa? Ou pareceu bem a uma energia da bateria Duracell? Nem casa na língua portuguesa, né? Cadê o Deivão? Cadê a pilha? Cadê? Vou pegar a pilha aqui. Aqui. Imagina eu dando uma aula aqui, de teologia, minha aula de teologia. Olha lá, mano, ajuda abençoado ali. Pareceu bem a Duracell. E disse a Duracell, vamos enviar o Paulo, tá? Uma energia, aqui não tem uma força, não é uma força ativa, mas aqui é uma pilha, uma bateria. E aqui? Aqui é a pilha Panasonic. Você consegue perceber que a pilha Panasonic é uma coisa e eu sou outra? Você consegue perceber que a Duracell, a pilha Duracell é uma coisa e eu sou uma pessoa totalmente diferente? Consegue perceber isso? Quem está entendendo? Então, abençoados,
fica claro, seja bem-vindo, tá? Fica claro que o Espírito Santo é o próprio Deus e é Ele quem nos dá entendimento, que nos dá sabedoria da palavra de Deus. Amém? Quem pode dar uma salva de palmas ao Senhor por essa noite que nos dá entendimento e sabedoria? Vamos ficar de pé que eu vou agradecer a Deus mais uma vez. Vamos continuar na próxima ministração, tá? Vou continuar na próxima ministração. Vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, graças eu te dou pela tua palavra que nos é revelada. Senhor Jesus, o nosso Deus e Pai, graças eu te dou porque o teu Espírito Santo nos dá entendimento. O teu Espírito que habita em nós. O Senhor diz que Deus é Espírito. E nós cremos no que está escrito. Nós cremos na tua palavra. Por isso eu te agradeço nessa noite. Por cada um que esteve online pelo YouTube e Facebook. E que entendeu a tua palavra que é uma só. Paulo diz que Deus não é Deus de confusão. Que a tua graça seja revelada aos teus escolhidos, às tuas ovelhas, aos teus filhos. Para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, digam amém, amém e amém. E a sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus. Podem aplaudir a Deus. Amém? E até domingo, pela fé, no culto de louvor e adoração. Amém, abençoados? Vamos continuar na próxima ministração, tá? Graça e paz a todos vocês.